Hoje a gente vai bater um papo sobre a morte da CLT. Primeiro a gente vai entender o que é esse sistema CLT, onde muitas pessoas do nosso país estão buscando fazer parte dele, estão inseridos nesse sistema. A CLT é um regime seguro de trabalho, né, onde garante os direitos dos trabalhadores. Só que é um sistema que, por garantir os direitos dos trabalhadores, ele é um sistema que não tem como remunerar adequadamente todos os trabalhadores. Exatamente, porque além de pagar pelo serviço que o trabalhador está prestando nesse momento, ele também está pagando pelas garantias que esse modelo de serviço representa para os trabalhadores. 13ª, férias, repouso remunerado, assistência médica, enfim, todas essas garantias que vêm embutidas, né, nesse regime de trabalho de carteira assinada. Então, quando a gente pensa em entrar no regime CLT, a gente não está entrando lá porque temos um bom salário, mas a gente está entrando lá porque é seguro. A gente tem um salário que paga o nosso custo fixo, às vezes, e tem essas garantias se a gente ficar desempregado. Então, é mais lógico a gente entender que a gente busca o CLT para ter uma garantia quando a gente for ficar desempregado. Isso não faz muito sentido, porque ali a gente acaba não crescendo profissionalmente, não sendo reconhecido pelos resultados e ter condição de ficar pagando as nossas contas. Mas por que isso acontece, né? Por que muitas pessoas ainda buscam esse sistema de trabalho seguro, né? Uma carteira assinada para ter todas essas garantias? Porque nós somos educados para isso. Se você for pensar, a nossa educação, ela nos forma para ser uma mão de obra barata no mercado de trabalho. Quando a gente entende que a gente é uma mão de obra barata no mercado de trabalho, a gente acha que tem que ter mais instrução. E aí a gente vai se especializar em alguma coisa. E aí a gente se torna um especialista. E aí a gente retorna para o mercado de trabalho para ter um posicionamento melhor e um retorno financeiro melhor. Às vezes isso acontece, às vezes não. Quando acontece da gente começar a ser remunerado pelo tanto que a gente investiu na nossa educação e pelo tanto de conhecimento que a gente adquiriu, né, pelo tanto do que a gente se tornou especialista, a gente fica bem nesse trabalho, na maioria das vezes. Só que quando a gente começa a não ser reconhecido, perceber que não tem um crescimento, começa a ter uma inquietação, né? A gente começa a se sentir insatisfeito. Às vezes a gente tem o reconhecimento, tem o trabalho, né? Está reconhecido como especialista, está bem remunerado, mas essa inquietação também acontece. Depois eu explico por quê. E aí tá tudo bem. Mas o que eu quero falar é que a CLT é um regime que cada vez mais está morrendo, está perdendo a força no nosso país, porque fica impossível para quem emprega bancar essa carga tributária tão grande, né? Quando ele tem que contratar. E se você for parar para pensar, aquilo que a gente paga de desconto, né, para ter essas garantias, se a gente tivesse uma educação financeira mais aprimorada, mais aperfeiçoada, nós pegaríamos esse mesmo dinheiro e estaríamos investindo esse dinheiro ou em ações, em uma previdência privada, e a gente teria uma aposentadoria segura do mesmo jeito, só que de uma forma mais inteligente e até mais rentável. Só que a gente não aprende isso na escola. Quando você rompe com isso, com essa lógica, você começa a enxergar outras possibilidades, né? Você começa a desejar viver outras coisas. Então, a gente tem uma formação e uma cabeça de CLT porque a gente está pensando em construir a nossa vida como os nossos pais, os nossos antepassados construíram, né? A força de muito trabalho, de muito esforço. Então, você precisa trabalhar muito para ter uma casa, você precisa trabalhar muito para conseguir comprar um carro, você precisa trabalhar muito para poder fazer boas viagens, né? Você tem que economizar dinheiro para poder realizar os seus projetos de vida, para ter uma condição de vida melhor. Essa é uma filosofia
das pessoas que vieram antes da gente. Então, a gente ainda não consegue trabalhar nessa perspectiva de que a nossa história tem uma outra filosofia. Eu preciso trabalhar muito, mas eu também posso ter muito dinheiro porque eu trabalho muito. E, na verdade, não é isso que acontece com a maioria da população do nosso país. As pessoas trabalham muito, né, muitas horas do seu dia e não são remuneradas na mesma proporção dessas horas ou dos resultados que elas entregam para suas empresas dentro dos seus trabalhos. Então, quando você começa a pensar isso, você começa a perceber que tipo de vida profissional que você quer ter e que talvez essa vida que está lá posta no regime CLT, ela não se encaixa muito com você.